Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que todo mundo tem, todo mundo gosta de ter, mas bem que se pudesse, talvez nem teria. Eu tô me achando muito oráculo de Delfos, muito enigmático hoje. Bem-vindos ao Vocabulário Filosófico. Hoje nós estamos na letra L e a palavra é livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio foi usada e cunhada pela primeira vez na filosofia pelo filósofo Santo Agostinho. Ele precisou utilizar-se do termo para definir exatamente o que ele pensava por liberdade de uma forma bem específica e até mesmo de diferenciar o que até então se entendia por liberdade desse conceito novo. Bom, o termo ele é introduzido na discussão quando no livro De Libero Arbitrio ele vai tentar discutir sobre três temas muito importantes: a bondade de Deus, a existência do mal e a vontade humana. Santo Agostinho é um dos primeiros a se atentar para a ideia de que nós temos vontade. Bom, Sócrates já dizia uma coisa, que aquele que conhece o bem é capaz de praticar o bem. Só que Santo Agostinho ele percebeu que entre o conhecimento do bem e a prática do bem existia um entrave chamado vontade. E não era tão simples assim você conhecer e imediatamente fazer o bem. Então ele vai fazer o seguinte, para articular os conceitos de bondade de Deus, maldade e existência da vontade. Deus nos criou no seu infinito amor, porque Ele é bom, com um presente, com uma coisa que Ele talvez poderia não nos dar, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nada mais do que a capacidade de escolher entre isto ou aquilo. O livre-arbítrio é a sua capacidade de poder escolher baseado na sua vontade. O livre-arbítrio é bom por quê? Porque Deus poderia ter escolhido nos criar escravos dele. Mas como ele é bom, ele preferiu criar pessoas, seres humanos, extremamente capazes de decidir para que esse seja a maior prova de amor dele por nós, segundo Santo Agostinho. Então, ele nos dotou do livre-arbítrio, da vontade, mas também da razão, para que pudesse, a partir das inspirações que ele nos dá, nos levar a praticar boas ações. Então toda vez que eu obedeço a minha vontade, os meus prazeres, eu estou praticando coisas más, o que ele vai chamar na teologia dele de pecado. E esse pecado vai me levar ao mal. Toda vez que eu escolher baseado na minha consciência, na minha razão inspirada pelo mestre interior, eu vou estar escolhendo a partir da virtude, praticando então o bem. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, tem vídeo aqui no canal sobre a teoria de Santo Agostinho baseada na felicidade, tá bom? Então, apesar de parecer muito próximo livre-arbítrio de liberdade, Santo Agostinho determina que é diferente os dois termos. Livre-arbítrio, então, é a capacidade simples e pura de escolher, e a liberdade é a capacidade de escolher baseado na razão, na sua consciência de poder praticar a virtude. É quase então um mantra entre os religiosos repetirem o seguinte aqui: liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o que eu preciso. Eu vou trazer um contraponto à ideia de livre-arbítrio aqui agora a partir do filósofo Spinoza. Spinoza tem uma visão panteísta de Deus. Deus é tudo, está em tudo. Todas as coisas são Deus. Então, se Deus é a realidade inteira, está antes de nós, em nós e certamente estará depois de nós e em todas as coisas, então existe uma espécie de necessidade de que as coisas aconteçam. Deus sendo uma causa imanente de tudo, ele faz com que as coisas então sejam praticamente necessárias a partir de sua movimentação, de sua organização. Nesse sentido, o livre-arbítrio parece para Spinoza ser uma espécie de ficção. Nós não podemos escolher nada. Tudo que nós escolhemos parece então ser resultado de causas anteriores a nós. Uma espécie de resultado exato de equações matemáticas anteriores. Quer ver um exemplo bem simples para você entender isso? Talvez você tenha uma falsa ilusão de que você é livre para escolher qual filme que você quiser ver. Porém, a gente pode perceber que essa amplitude de decisão não é tão ampla assim. Porque para que você pudesse escolher algum filme para ver, as suas opções
precisavam antes terem sido escolhidas por alguém. Então quando você entra num catálogo de streaming ou quando você vai ao cinema, você está baseando a sua escolha a partir de algo já pré-existente. Alguém escolheu antes de você qual história ia contar, que tipo de abordagem ia ter sobre aquela história, que atores iam contracenar naquela história, como que ele ia filmar. Quer dizer, o filme que você consome, a série que você consome, e aqui a gente pode colocar música, um monte de outras coisas, isso é fruto de escolhas de outras pessoas, que por sua vez também fizeram as suas escolhas baseadas em escolhas de estúdio, de pesquisa de mercado, de inspirações pessoais, de conhecimento de alguma obra que foi apresentada por outra pessoa, que por sua vez também teve a sua decisão baseada em outras coisas. Então quando algum fato acontece conosco e a gente diz, eu decidi, na verdade a sua decisão ela já estava prevista por uma série de outros encadeamentos de decisões. Se a nossa mente então é parte de um todo da natureza que é divino, então a nossa mente, com as suas leis, ela obedece assim como qualquer outro animal, objeto, ser ao nosso redor, às leis da própria natureza. Então o próprio funcionamento do nosso pensamento, do jeito que você pensa, também já foi pré-determinado por coisas anteriores a você. Você poderia, por exemplo, enxergar mais cores do que você enxerga, elaborar mais pensamentos do que você elabora, pensar mais ou menos sobre coisas específicas, mas você só pensa, enxerga, vê e entende as coisas dessa forma porque a natureza causou um cérebro, uma razão, uma consciência capaz de entender as coisas somente assim. Nossa, então eu tô determinado a tudo, Bruno? Não, o Spinoza vai dizer que você tem uma espécie de liberdade limitada. Por que essa liberdade sua é limitada e como que eu posso cada vez mais ampliar um pouco essas margens da minha liberdade? Quando você toma consciência de que você não é 100% livre. Quando você compreende que você é parte de um grande sistema. Eu sei que você deve estar aí matutando que esse tipo de pensamento, então, vai, por exemplo, justificar assassinatos, estupros, e pessoas que podem até dizer, não, mas eu não escolhi de fazer desse jeito. Tá bom, eu não vou abrir aqui essa discussão, eu sei que ela é bem ampla, a gente pode voltar num outro vídeo ou discutir sobre isso aqui nos comentários. Se você quer que eu faça um outro vídeo com esse assunto, deixa aqui embaixo a sua sugestão, que a gente pode aprofundar um pouco mais, até mesmo a teoria do Spinoza, para falar de conatos, para falar de outras coisas, por exemplo, como teoria dos afetos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, toque no sininho das notificações para receber aviso de quando eu lançar vídeo novo por aqui. Eu te vejo numa próxima e tchau!